Deus e abra no Salmos 40, versículo 1. Este salmo é muito importante, traz 3 lições, e todo mundo já ouviu esses salmos, e também já leu esses salmos, e citam também estes salmos. Salmos 40, verso 1, é o Salmos de Davi. Ele diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esperei, ó, o segredo aqui é esperar. Esperei com paciência, não desesperado, no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Quantos estão esperando no Senhor? Você tem que esperar em Deus, e esperar com paciência, como nosso irmão Cláudio falou aqui. Ele esperou, e Deus deu o melhor emprego que ele já teve em toda a sua vida. O segredo é esperar confiando no Senhor. Quem crê nesta palavra? Então vou reler mais uma vez esse versículo 1 do Salmos 40, e você que crê nesta palavra e também está esperando no Senhor, você vai repetir bem alto e bem forte. Vamos lá. Esperei, mais alto, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Mais alto agora para todo o Campo Belo ouvir. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Quantos creem nesta palavra? Então desocupe as tuas mãos e dê para esta palavra a mais sincera, a mais poderosa, a mais verdadeira salva de palmas. E enquanto você aplaude, glorifica, engrandece, enaltece e bem dizer o nome santo do Senhor Jesus, diga: eu creio nesta palavra, eu não vou me desesperar, não, vou esperar no Senhor. Senhor meu Deus e meu Pai, a tua igreja te glorifica, a tua igreja te aplaude. Venha com seu Espírito Santo nesta manhã e tome a boca do mensageiro, tome os lábios do pregador e envie, Senhor, a sua palavra com poder e autoridade, com poder e revelação, e que a sua palavra vá e percorra toda a terra e produza o resultado para qual está sendo mandada, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Podeis assentar. Este Salmos 40 é um Salmos muito conhecido, e que muitas pessoas citam esses Salmos, e é o Salmos do salmista Davi, rei também Davi, e ele nos traz 3 lições: esperar, ou seja, paciência, confiança e clamor. E uma coisa interessante aqui é que o salmista Davi, ele não esperou no Senhor de qualquer forma, de qualquer maneira, não. Ele esperou no Senhor diante da presença de Deus e buscando a Deus, clamando a Deus, orando até que Deus cumprisse aquilo que havia prometido. A palavra esperar significa ficar em algum lugar até que chegue alguém ou alguma coisa que se tem como certa. Aguardar algo ou aguardar alguém. Então, por exemplo, você tem que aguardar a promessa de Deus aqui, na casa de Deus. Ninguém que está lá fora, Deus não vai cumprir promessas lá fora. Deus vai cumprir promessas na vida das pessoas que estejam na presença dele. Não tem como Deus ir lá e realizar a promessa dele na vida de uma pessoa desviada. Primeiro ele vai ter que trazer a pessoa novamente para a sua presença. E se uma pessoa não conhece a Deus, ele primeiro vai ter que se revelar para esta pessoa. E aí sim fazer a promessa para tal pessoa. Mas quando você está na presença de Deus, isto acontece até mais rápido daquilo que Deus o prometeu.
Porque você está buscando a Deus, você está na presença de Deus, e vai ser mais fácil de Deus realizar aquilo que Ele prometeu. Então a palavra esperar é ficar aguardando algo ou alguém. Então o Davi, quando diz esperei, é que ele estava aguardando o socorro de Deus. Ele estava aguardando a promessa de Deus. E que promessa? Deus fez uma promessa para Davi. Fez ou não fez? Fez. Não só fez, como ungiu ele para viver a promessa. Mas observa uma coisa que você vai aprender nesta pregação. E quando se fala de paciência, paciência é a capacidade de esperar sem desesperar. Ai, está demorando muito, já esperei muito tempo. Não, você tem que continuar esperando. Você tem que aguardar aquilo que foi prometido na sua vida. Você não pode se desesperar. Então, paciência, além de a pessoa ter que buscar isto, é uma virtude. Nem todo mundo tem paciência. É uma virtude, além de ser uma virtude, é um fruto do Espírito Santo. Deus disse, Paulo escreveu aos Gálatas sobre os frutos do Espírito Santo, que são 9 frutos. E dentre os 9 frutos, um é fruto da longanimidade, que, traduzido ou mudado, a palavra quer dizer paciência. Ele diz que é um fruto do Espírito Santo. É por isso que nem todo mundo tem paciência. Nem todo mundo é paciente. Tem pessoas que são desesperadas, não conseguem esperar, porque é um fruto, é uma virtude do Espírito Santo. E esperar com paciência, só espera quem está seguro e convicto das promessas de Deus. Quem não está seguro naquilo que Deus disse, não tem paciência, é desesperado. E eu vou dizer mais, tem pessoas que dizem que quem não sabe esperar, faz burrice, coloca os carros na frente dos bois. A pessoa que não tiver a paciência, essa virtude, ela faz coisas erradas. Até uma criança, pessoal, para ser gerada, ela espera quanto tempo? 9 meses dentro do ventre da mãe. Ela não é formada de um dia para o outro. E quando se antecipa o nascimento, sai doente. Sai ou não sai? Sai prematuro. É igual um fruto. Planta o fruto e come o fruto verde para você ver se você consegue comer. Até o fruto tem as suas estações para poder amadurecer. Tudo tem seu tempo. Tudo tem um tempo determinado pelo Senhor. É que hoje em dia o ser humano não consegue mais esperar. Você conhece a paciência de Jó? Tem pessoa que diz, olha, não me apronte não, e não faça isso não, porque eu não tenho a paciência de Jó. Quem já ouviu isto? Uns dizem que não tem a paciência de Jó, outros dizem que paciência tem limite. É ou não é? Não, paciência não tem limite. Paciência é paciência. Só não tem limite quem não tem paciência. Simplesmente isso. Até Tiago disse que Jó soube esperar com paciência no Senhor. O próprio Jó disse, eu sei que meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Pega a história de Jó, veja o que Jó passou, a situação que ele enfrentou, mas ele soube o quê? Esperar. E qual foi o fim de Jó? Melhor do que o princípio. E o próprio Deus disse, Jó, o teu princípio tem sido pequeno, mas o seu último estado crescerá em extremo. E realmente, Jó teve tudo restituído e muito mais do que tinha. Deus, além de restituir, Deus dobrou o seu patrimônio, porque ele soube esperar. Olha o que diz em Tiago capítulo 5, versículo 10. O ruim é que a pessoa não tem paciência. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição a paciência. Os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó? E vistes o fim que o Senhor lhe deu? Qual foi o fim de Jó? Bom ou ruim? Bom ou ruim? Porque ele soube esperar.
Quem não espera acaba colocando os carros na frente dos bois, como diz o ditado popular. Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Então tem que ter paciência. Hoje as pessoas não conseguem esperar. E por quê, pastor? Por causa do mundo tecnológico que nós vivemos. Nós vivemos um mundo que é muito avançado. E o ser humano não pode comparar ao mundo. O ser humano é uma máquina manual. Enquanto o mundo é um mundo tecnológico, rápido. Pega lá, tempos atrás, né? Quando não existia micro-ondas, fazia comida, algumas coisas no fogo da lenha. Não é isso? Colocava lenha e colocava fogo. Ou no botijão mesmo. Hoje não, micro-ondas. Hoje a pessoa pega tudo pronto e coloca dentro do micro-ondas, 10 minutinhos está pronto. E se ela fizesse a mesma comida, ou a mesma coisa que ela colocou no micro-ondas, ela teria que descascar os legumes. É ou não é? Teria que temperar os legumes, e teria que levar ao fogo, e esperar o fogo dar como pronto. E não levaria mais tempo? Sim ou não? Mas hoje no micro-ondas é mais rápido. Então isso tornou a pessoa ser tecnológica. Isso é bom, pastor? É bom por um lado, mas por outro é ruim. Por que por um lado é bom? Porque adianta para nós, mas se nós não tivermos o autocontrole, nós acabamos nos destruindo por causa disso. Pega a máquina de lavar, que é uma bênção, mas pega anos atrás, como é que lavavam as roupas? Na pedra, no tanque de cimento, que hoje nem vê mais tanque de cimento. Não eram assim? Quem lembra dos tanques de cimento? Aqueles tanques duros, né? Que ficava a irmã, a mãe, a mulher, ali ó, esfregando, para deixar a roupinha branquinha. Era assim ou não era? Era. E depois estava lá na mão, ó, torcendo, para sair as águas. É ou não é? Para deixar da melhor forma possível sequinha a roupa. E depois vai para o varal esperar o sol secar. E quando tiver sol? Hoje? Não. Joga na máquina, programa, lavar, enxaguar, secar, só falta pendurar no varal. Que boa, acho que vão inventar essa máquina agora. Só falta pendurar, já vai colocar um bracinho dentro da máquina, ela abre assim e coloca no varal. Ó. Aí você só programa a máquina. Você está entendendo? Isso é bom por um lado, mas é prejudicial para o outro lado. Porque vai tentar enquadrar o ser humano numa máquina que não tem como enquadrar. Não tem como colocar o ser humano como um mundo tecnológico. A máquina é rápida. A internet, antigamente era um transtorno para rodar algum vídeo, para rodar alguma imagem. Hoje é 5G. Daqui a pouco está 6, 7G. É ou não é? Os telefones não eram celulares, eram telefones de linhas. Hoje ninguém usa mais isso. As mensagens eram por meio de cartas, lembra disso? Por meio de cartas, meio de fax. Hoje você pega o WhatsApp, está lá do outro lado do mundo. Por um lado, o mundo tecnológico é muito bom, mas se não saber usar, traz muitas doenças. Você sabia disso? Tem muitas pessoas doentes por causa dessas invenções tecnológicas. Até carro elétrico temos agora, não precisa mais de combustível, é só carregar na tomada. Pastor, é na tomada que carrega o carro elétrico, né? Daqui a pouco tem carros voando, como já estão fazendo aí as matrizes. O mundo avançou, a tecnologia avançou, e isso é bíblico. Deus disse que o mundo ia se modernizar, a ciência iria avançar. Realmente, Deus já havia falado isso, ó, há mais de 5.000 anos. Já havia falado isso. E é o cumprimento do que Jesus disse, né? Mas, por causa dessas invenções tecnológicas, muitos têm se perdido no tempo, causando doenças emocionais, porque não conseguem mais esperar.
querem as coisas imediatas. E até com Deus querem as coisas imediatas. As doenças que trazem emoções, emoções, doenças emocionais. Ansiedade, que a pessoa quer a coisa. Hoje a pessoa não consegue ficar na fila do banco. Por um lado adiantou, que é tudo no aplicativo hoje, você paga, você recebe. Mas se tiver que fazer alguma coisa pessoal em algum lugar, você vai enfrentar a fila e a pessoa não consegue mais ficar 10 minutos numa fila. A pessoa quer ser a primeira a ser atendida no hospital, quer ser a primeira atendida no dentista, quer ser a primeira atendida no banco, quer ser a primeira atendida em tudo. Não tem mais paciência para esperar. O mundo não era assim. Não era assim. Mas por conta disso, aí traz o que? Ansiedade de querer tomar aquilo imediato. Ansiedade, depressão. Tem pessoas com ansiedade vivendo de remédios, porque esse mundo avançado o fez com que tinha que receber na hora, naquele momento, naquele dia, em exato instante. E não conseguiu, ficou ansiosa. Doenças de ansiedade, doenças de depressão, transtorno bipolar, estresse, obesidade. Sabia que tem gente que come por conta disso? Pessoa obesa porque não consegue esperar, ansiosa. Doenças no coração. Tem uma série de doenças que são causadas pela emoção, nessa área emotiva. Então temos que tomar cuidado, porque o Davi disse: esperei. É coisa que muita gente não consegue fazer. Esperei. E de que forma que ele esperou? Com paciência. Ele não se desesperou. Ele teve paciência, e além de ter paciência, ele teve confiança em Deus, e ele teve clamor, ele clamou a Deus. Ele não ficou quieto, ele buscou o Senhor. Ele buscou. E por que Davi escreveu isso? Vamos lá. Entre o que Deus disse para Davi, a promessa que Deus disse a Davi, e não só a Davi, a qualquer um de nós, entre a promessa feita e o cumprimento desta promessa, há um processo. Há um processo. Repita comigo: há um processo. Diga assim: entre a promessa de Deus feita e o cumprimento desta promessa, há um processo. E é o processo que ninguém quer passar. Ninguém quer passar por esse processo. Pastor, mas o que é esse processo? Promessa quer dizer um compromisso. Deus liberou a palavra, ele prometeu, e a palavra de Deus diz que ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria o Senhor e não faria, ou falaria e não confirmaria? Está lá registrado em Números capítulo 23, versículo 19. E em Josué capítulo 21, versículo 45, coloca aqui, diz que nenhuma palavra que Deus falou, falhou, ou caiu por terra, mas todas as palavras se cumpriram. Todas as palavras, ou seja, todas as promessas que Deus disse ao seu povo, se cumpriram. Nenhuma promessa ficou de fora. Por quê? Porque Deus não é homem para que minta. Se Deus disse, ele vai fazer. Ele vela pela sua palavra. Deus disse para Jeremias: Jeremias, eu velo pela minha palavra para que se cumpra. Jesus disse: os céus e a terra hão de passar, mas as minhas palavras, as minhas promessas hão de se cumprir. Mas as minhas palavras não hão de passar. Deus disse a Isaías 55, versículo 11, ele diz: assim é a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes cumprirás o que é paz, e para aquele a quem eu a enviei. Deus vela pela sua palavra.
Mas entre a palavra dita, entre a promessa feita, há um processo até o cumprimento dela. Há um processo. E você está disposto a passar por esse processo? Você está disposto a esperar esse tempo do processo? Ou você está ansioso? Ou você não está como Davi, esperando com paciência no Senhor? Promessa é isso, é feito, é algo que é feito a alguém. Fazer alguma coisa, seja boa ou ruim. E processo, na palavra no latim, a etimologia da palavra, procedere, quer dizer método. Processo quer dizer método, sistema, maneira que uma pessoa usa para fazer tal coisa. Aprenda isso, hein? Processo quer dizer método, sistema, maneira de agir para atingir algum objetivo. Então Deus tem um método para realizar a sua promessa. Não é o seu método, não é o meu método, é o método de Deus. Eu só tenho que aceitar este processo, se é que eu queira que a promessa se cumpra na minha vida. Se é que eu queira que a promessa se cumpra. Ou se eu quero que a promessa se cumpra na minha vida. Eu tenho que aceitar este processo. Deus usa o tempo de espera como método. Aprenda isso. Como método de provação e aperfeiçoamento. Eu vou reler. Vou repetir para você. Deus usa o tempo de espera como método de provação e aperfeiçoamento. Como assim, pastor? Entre a promessa liberada e o cumprimento dela há um processo. Neste processo, Deus usa para provar e para aperfeiçoar, para que você, quando acontecer a promessa, se cumprir a promessa, você esteja aprovado e aperfeiçoado. Vou te dar aqui alguns exemplos. 2 exemplos de provação. De pessoas que foram provadas durante o processo da promessa. O povo de Deus. Deus falou por intermédio de Abraão. Deus falou por intermédio de Moisés. Que Deus iria dar uma terra prometida ao seu povo. E essa terra manaria mel e leite. Uma terra deleitosa. Uma terra produtiva, uma terra boa. Deus não havia prometido isto? Eu vou tirar vocês do Egito e vou colocá-los em uma terra boa, uma terra que emana leite e mel, uma terra chamada Canaã. E nessa terra vocês não vão mais sair de lá. Lá vocês vão erguer casas, vão construir, vão plantar, vão colher, porque a terra é produtiva. Entre a promessa que Deus disse lá a Abraão e ao cumprimento dela, quantos anos se passaram? Diga, 40 anos. 40 anos. Esses 40 anos foram os processos de Deus. Dentre esse tempo da palavra liberada, ao cumprimento dela foi o processo de Deus. E por que Deus fez isto? Você quer saber? Coloca aí. Deuteronômio capítulo 8, versículo 1 e 2. Vamos ver? O que Deus disse para o povo? O povo já estava na terra aqui, viu? Já estava na terra. E olha o que Deus disse para o povo. Deuteronômio capítulo 8, versículo 1 e 2. Depois a gente muda a tradução, tá? Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os fazer, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou, prometeu a vossos pais. Verso 2. E te lembrarás, não esqueça do processo, hein? É isso que Deus está dizendo, não esqueça do processo, porque hoje
vocês chegaram na terra. Hoje vocês estão na terra, mas não se esqueça do processo até chegar na terra. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar. A palavra tentar é provar, tá? Se mudar a tradução vai colocar provar. Para saber o que estava no teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. Para que Deus provou esse povo? Para saber o que estava em teu coração. Não é à toa que muitos não alcançaram a promessa. Muitos até receberam a promessa, mas não viveram a promessa. Se perderam antes mesmo da promessa se cumprir. Morreram antes mesmo da promessa se cumprir. Antes mesmo. É por isso que eu falo que eu não creio, não acredito, desde que a pessoa esteja na presença de Deus, claro, que a pessoa diz que quem tem promessa não morre. Não é bem assim. Você tem que ver o contexto do negócio. Quem tem promessa não morre. Peraí. Quem tem promessa não morre, desde que esteja na presença de Deus. Muitos aqui receberam a promessa, não receberam? Muitos morreram. Muitos morreram e não entraram na terra prometida. E dentre aqueles que receberam a promessa, 2 entraram. 2 entraram. Viveram a promessa. Quem que entrou? Caleb e Josué. E por que eles entraram? Porque Deus disse que em Caleb houve um outro espírito nele. Houve um espírito de obediência e de perseverança. Por isso que ele viveu a promessa. Mas os demais que também receberam a promessa de entrar na terra não entraram. Deus fez com que caísse no deserto durante esses 40 anos. E não viveram a promessa. Por isso que tome cuidado, hein, com a palavra que diz que quem tem promessa não morre. Tome cuidado. Avalie a promessa. Avalie o texto. Avalie como é que essa pessoa se comporta. Porque para a promessa se cumprir, você tem que estar na presença de Deus. Não tem como a promessa de Deus se cumprir lá fora. Ele vai ter que te trazer para dentro. Para dentro, aqui, ó. Esperar, e você está no lugar esperando receber alguma coisa. E é aqui que você vai receber. É aqui que as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida. Espere no tempo de Deus. Espere na casa de Deus. Não se desespera. Você precisa entender isto. Está vendo? Muda a tradução para NVI. Esse tentar é provar. Olha lá, NVI. Lembre-se do como o Senhor, lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los e pôr vocês à prova, a fim de conhecer as suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Então, durante 40 anos, que é o processo que Deus liberou, a promessa, muitos foram o quê? Desobedientes. Não obedeceram a palavra de Deus e foram caindo no deserto e não viveram a promessa. Quantos querem viver a promessa de Deus? Então você tem que ser obediente à palavra do Senhor. Você tem que estar neste lugar, porque é este lugar que vai se cumprir na sua vida aquilo que Deus liberou sobre você, sobre a sua família, sobre os teus filhos. Se você permanecer neste lugar e servindo a Deus, aquilo que Deus disse, tudo se cumprirá na sua vida. Tem que esperar. Segundo exemplo de provação, aconteceu com Abraão. Abraão foi provado quando Deus o tirou da casa do seu pai e fez a ele uma promessa. E sabe quantos anos Abraão tinha quando ele recebeu a promessa? Vamos lá. Gênesis capítulo 12. A saída de Abraão da sua casa. E ele também foi provado. Então o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes
e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Abraão nem sabia para onde ia. Foi Deus que foi mostrando para ele, foi provado. E farei de você um grande povo. Isso é uma promessa. Não é uma promessa? Uma promessa. Deus está prometendo a Abraão: eu vou fazer de você uma promessa. E farei de você um grande povo. E o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome. E você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem. E amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, Abraão, todos os povos da terra serão abençoados. Então, Abraão partiu, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele, sobrinho, né? Abraão tinha quantos anos? 75 anos quando saiu de Harã. Deus fez o que a ele? Uma promessa. Mas entre a palavra liberada e o cumprimento dela, se passaram quantos anos? 25 anos. 25 anos. Porque Abraão só foi possuir a promessa quando ele tinha 100 anos. Que onde ele se torna pai, e a sua esposa Sara, engravida, que era uma mulher velha e estéril. Mas Deus liberou a palavra e se cumpriu. Mas observa o tempo que ficou. Só que durante esse tempo todo, dos 25 anos, Abraão não se desviou. Nem sequer Abraão perdeu o brilho da promessa. Romanos dizem, a carta de Romanos diz, que Abraão envelheceu, mas ele não tinha perdido o brilho da promessa. Ele não perdeu a fé daquilo que Deus havia prometido. Ou seja, ele continuou andando no caminho do Senhor até o cumprimento da promessa. Então Abraão fez como Davi, ele esperou. Esperou com paciência no Senhor. Quem está esperando no Senhor? Não se desespere. Para você e para nós, pode ser que o tempo seja um tormento, né? Mas para Deus é uma provação. Para Deus é uma provação. Ele prova o que está em nosso coração, para saber qual é a nossa intenção. Qual é a nossa intenção? O Asaf, que era um levita, ele disse assim: Senhor, eu não quero nem riqueza e nem pobreza. Me dê apenas o pão de cada dia. Ele era um levita. Ele disse que não queria nem riqueza e nem pobreza. Mas ele queria que Deus o mantivesse. Que o mantesse ele vivo, o sustentando. Por quê? Tem muita gente que teve riqueza que se desviou. Sabia disso? Tem muita gente que não aguenta o peso da riqueza. Se desvia, ensoberbece, se torna orgulhosa, e muitas vezes, para ser orgulhoso, não precisa nem ter nada. Tem gente que não tem nada e é orgulhoso. É ou não é? Tem gente que não tem nada e é orgulhosa. Imagina se tiver. Aí que vai pisar mesmo. Tem até um ditado popular que diz: quer conhecer a pessoa? Dê poder a ela. Não é assim que dizem? Você vai conhecer a pessoa, dê poder. Você quer ver se uma pessoa é humilde mesma? Dê muita riqueza para ver se ela vai continuar humilde. É verdade. Então Deus sabe. Até quem se lhe der demais se desvia. Sabe ou não sabe? Sabe. O Salomão, por exemplo, ele teve muita riqueza. Teve muito ouro, teve muita prata. Ele é um homem com sabedoria enorme. E a palavra de Deus diz que ele foi o homem mais rico do mundo. Nem antes nem depois dele existiu um homem tão rico como Salomão.
Hoje você vê lá nas revistas, na capa de revista, na revista Forbes, né? Acho que é Forbes. Você vê nas revistas americanas os bilionários, não é assim? Os homens mais ricos do mundo, não é isso? Do universo. Esses homens não chegam no dedo pequeno de Salomão. Não chegam. Porque Salomão, a palavra de Deus diz que nem antes e nem depois. Ele era o homem mais rico do mundo. E por ele ter tanta riqueza, tanta sabedoria, ele se orgulhou demais. Não é à toa que quando ele escreve o livro de Eclesiastes, o que ele diz ali? Vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Ele escreve. E uns dizem que esse foi o último livro de Salomão. Alguns teólogos dizem que esse foi o último livro que ele escreveu. Salomão não só escreveu Eclesiastes, não. Salomão escreveu o livro de Provérbios, que é o livro de sabedoria, que para os judeus é um livro de sabedoria. Salomão escreveu o livro de Eclesiastes, e Salomão escreveu, além de Salmos também, tem Salmo de Salomão, quem sabia disso? Tem uns salmos aqui que é o Salmo de Salomão, como o pai dele, que era salmista também, Salomão era salmista. E também Salomão escreveu o livro de Cantares. E uns dos que dizem, né, teologia, que o último livro que escreveu foi Eclesiastes, porque ele fecha o seu livro dizendo: eu poderia fazer muito para Deus, mas eu não o fiz, porque a riqueza cegou os meus olhos. Ou seja, ele vivia desfrutando daquilo que Deus deu a ele, mas ele não fazia mais para Deus. Então às vezes acontece isto. Deus até sabe a quem não pode dar, porque se der demais a pessoa se perde. Se perde ou não perde? E Deus não quer perder a pessoa. Então a pessoa fica ali, mantida no pão de cada dia. Nem pobreza e nem riqueza, só o que vive. Deus conhece o coração. Então observa que para nós o tempo pode ser um processo longo, uma eternidade, um sofrimento, mas para Deus é provação e aperfeiçoamento. Aprenda a viver esse processo de Deus. Ele está te provando e te aperfeiçoando durante o seu processo. Continue firme, não desista. Outro exemplo, dois exemplos de aperfeiçoamento. Primeiro exemplo, José. Quando Deus deu os sonhos para José, de exaltação, porque José teve sonhos de exaltação, do molho, do feixes, né? O molho dele pegando, os molhos do seu irmão se curvando ali, os feixes, se curvando diante do molho dele, o molho dele de pé, o dos irmãos caídos. Depois Deus deu outro sonho, né? Deus deu um sonho para ele do sol, da lua e das 11 estrelas, que o sol, a lua era a mãe, as 11 estrelas, seus irmãos que se curvavam diante dele. Isso era o quê? Sonho do quê? De exaltação, que ele ia ser exaltado. E sabe quantos anos José tinha? 17 anos. José tinha 17 anos quando ele começou a ter esses sonhos de exaltação. 17 anos. Mas olha o processo do cumprimento. O sonho que foi dado a José, até o cumprimento dela. Olha o processo que José não passou. Foi vendido como escravo. Pelos próprios irmãos, Pelos próprios irmãos o venderam como escravo. Foi levado para o Egito, tornou-se escravo no Egito. Aí o Potifar, eunuco de Faraó, o comprou por 30 moedas de pratas, porque é o preço de um escravo, como Jesus foi vendido também, preço de escravo. Colocou esse jovem na casa dele, porque era um jovem bonito, de boa aparência e de vigor, que podia ajudá-lo ali na casa, carregar algum peso. E José foi crescendo ali, trabalhando para Potifar. A sua mulher, né, a mulher de Potifar, mulher bonita, sedutora, já tentou algumas vezes até se deitar com José, porque deve ser que não foi a primeira vez ali que aconteceu. E José, não, sou fiel a Deus e sou fiel também ao seu marido, que me colocou aqui para trabalhar. E a mulher tentando, você conhece a história, até que uma vez ela rasgou as vestes de José, e José correu para não se deitar com a mulher. E a mulher começou a inventar a história dizendo que José queria a violentar.
Olha só a mulher, pombagira do inferno. E aí o que aconteceu com ele? Foi lançado onde? Na cadeia, injustamente, igual Jesus. Foi preso. Ninguém quis ouvir a voz de José. Só ouviu a voz da mulher de Potifar. Mas José não tinha voz ativa, era um escravo. Que escravo que tem voz? Escravo é mandado. Colocou dentro da cadeia. E ele ficou lá, esquecido. Revelou sonhos de padeiro, de copeiro. E quando diz a palavra que José se apresenta diante de Faraó, por causa do sonho de Faraó, José vai interpretar o sonho. Sabe quantos anos José tem? 30 anos. 30 anos. Entre o sonho que ele teve, a promessa de Deus de exaltação, e o cumprimento dela, quantos anos foram de processo? 13 anos. E o que não aconteceu durante esses 13 anos? Mas vem cá, se cumpriu ou não a promessa? Se cumpriu ou não a promessa? Porque Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Tudo que Deus disse a José, todo o sonho que ele deu a José, se cumpriu. Nenhuma palavra de Deus cai por terra sem que ele faça aquilo que ele prometeu. Você está vendo? 13 anos. Ou seja, vamos lá, se Deus colocasse José, 17 anos, como vice de Faraó, o menino não tem maturidade. Menino não tem maturidade. Onde que o menino de 17 anos está apto para governar um país? Você está vendo? Então esse processo de Deus foi o processo de aperfeiçoamento. E quando José assume o cargo, ele já está aperfeiçoado. Ele já está provado. Ele já está apto para exercer aquilo que Deus confiou em suas mãos. Até em nossa estatística tem aqui idade para poder tirar a habilitação. 18 anos. Para que possa estar apto. É ou não é? E mesmo assim alguns ainda não estão nem aperfeiçoados. É ou não é, gente? Mas tem um tempo de aperfeiçoação. Então José passou esses 13 anos para ser aperfeiçoado. E quando ele assume a função, ele foi o melhor governador que já teve o Egito. O melhor governador. O Egito nunca passou fome nas mãos do governo de José. Olha que o mundo sofria em crise, mas o Egito tinha para dar e vender, porque quem estava lá? José. E quem estava com José? Deus. Deus vai te dar grandes estratégias. Deus vai te colocar em empresas grandes. Você vai ter ideias, estratégias, que você vai socorrer essa empresa. Ela nunca vai entrar em crise nas tuas mãos, porque Deus te dará estratégias. Você salvará esta empresa, como José fez. Segundo exemplo de aperfeiçoamento, Davi. Vem cá. Quando Samuel ungiu a Davi, quantos anos Davi tinha? Quando Samuel foi lá na casa de Jessé e deitar o azeite sobre a sua cabeça. Quantos anos Davi tinha, pastor? Fala-se a idade? Não. Mas uma linha teológica diz que Davi tinha 15 anos de idade. 15 anos de idade. Davi não foi nem para a guerra porque ele tinha menos de 20 anos. E aquele tempo quem tinha mais de 20 anos tinha que ser alistado na guerra. Os irmãos de Davi estavam na guerra. Os irmãos de Davi eram soldados de Saul, mas Davi não era, porque não tinha idade para entrar no exército. Então quando Davi recebe a unção para ser o que, pastor? Rei. Rei de quem? De Israel. Para ser rei de Israel. Davi tinha 15 anos. Agora vem cá. Ele já foi sentar no trono? Ele foi ungido a rei? Agora ele quer o trono.
Agora ele quer a coroa. Agora ele quer a veste real. Agora ele quer o cetro de rei. Ele vai sentar no trono, ele não é rei? Tem que assumir. Foi isso que aconteceu com ele? Voltou para o campo. Era um rei sem trono, era um rei sem coroa, era um rei sem veste real e era um rei sem cetro. Era um rei longe do palácio, vivia no pasto. Mas durante esse tempo, Deus estava aperfeiçoando a Davi para chegar o dia, a hora dele sentar como rei e ser o melhor rei que Israel já teve. Oh, glória! O tempo é aperfeiçoamento de Deus. Aprenda a viver esse processo. E olha, quando Davi vai sentar no reinado, sabe qual é o primeiro reinado que ele senta? Vamos lá. 2 Samuel capítulo 2. Você quer ver onde que ele vai reinar aqui primeiro? Vou te mostrar. Olha quantos anos se passaram com Davi para poder ser rei. Capítulo 2, verso 4. O primeiro trono que Davi reina é Hebrom. Hebrom é uma cidade situada ao sul de Jerusalém, a 30 quilômetros de Jerusalém. Hebrom é a cidade mais antiga de Jerusalém. Mas Davi não é rei de Israel? Pois é. Mas ele governou, foi como se fosse um município. Davi foi prefeito, como se colocasse aqui cidades. Ele não era o presidente. Ele não era o governador máximo. Ele governou um município. Davi foi ungido 3 vezes. A primeira vez por Samuel, que deitou azeite do Espírito Santo sobre ele. A segunda vez foi aqui. Então vieram os homens de Judá, que é Hebrom, e ungiram ali a Davi, rei sobre a casa de Judá. Não é em todo Israel, sobre a cidade de Hebrom, Judá. E deram avisos a Davi, dizendo: os homens de Joabes, Gileade, são os que sepultaram a Saul. Aí está aqui Davi reinando sobre Hebrom, uma cidade situada longe de Jerusalém. Uma cidade longe, né? Não estava ali em Israel, estava ao sul de Jerusalém. Então, não era toda a nação de Israel que Davi está reinando. E sabe quantos anos Davi governa aqui? 7 anos e meio. Aí sim, capítulo 5 de 2 Samuel, aí sim ele vai ser ungido de novo. Terceira unção que recai sobre Davi, pelos anciãos de Israel. Agora ele se torna rei de todo Israel. De todo Israel. Capítulo 5, verso 1. Então todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebrom, e falaram, Davi era governador lá, rei de Hebrom, e falaram dizendo: eis-nos aqui, teus ossos e tua carne somos. E também dantes, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que saías e entravas com Israel. E também o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel, agora não é só de Hebrom, de todo Israel, anciãos eram líderes da nação, tá? Homens experientes. Os anciãos de Israel vieram ao rei a Hebrom, e ao rei Davi fez com eles aliança em Hebrom, perante o Senhor, e ungiram Davi rei sobre, agora não é mais Hebrom, agora Davi reina sobre todo Israel, inclusive Hebrom. Todo Israel ele se torna rei. Vai pegando agora quantos anos se levaram. Versículo 4. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar em Hebrom. 30 anos. Vem cá. Davi tinha quantos anos quando foi rei ungido pelo Samuel? Agora ele é rei de Hebrom. Quantos anos se passaram? 15 anos. Agora ele está com 37 anos e meio, porque ele reina 7 anos e meio em Hebrom. Ele está com 37 anos e meio, quando ele vai reinar agora sobre todo. Olha o que diz versículo 5. Versículo 4.
Da idade de 30 anos era Davi, quando começou a reinar. 40 anos reinou. Em Hebrom, reinou sobre Judá 7 anos e meio. Então ele está com 37 anos e meio. E em Jerusalém, reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. Ele já era rei de Judá, de Hebrom. Agora se tornou rei sobre todo Israel. Coloca aí. De 15 anos que ele recebeu a unção para ser rei. Agora está com 37 anos e meio para ser rei de Israel. Quantos anos se passaram? 22 anos e meio. 22 anos e meio para se cumprir a promessa. Mas cumpriu? Cumpriu. Então esses 22 anos e meio foram o processo que Deus usou para aperfeiçoar a Davi e se tornar um rei sobre Israel. O tempo para nós pode ser tormento, mas para Deus é aperfeiçoamento. Pode ser tormento para você, mas para Deus não. Deus não se limita dentro do tempo. O nosso tempo é cronos. Nós somos quilometrado, né? Nós somos aqui cronômetro, né? Somos aqui digitado. 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, 7 horas, 8 horas, 9 horas, 10 horas, 11 horas, 12 horas. Não é assim? 12 horas. Aí é um dia, depois vem madrugada. E Deus? Deus não. Deus não tem no trabalho nosso tempo. A palavra de Deus diz que um dia para Deus é quantos anos? 1000 anos. E 1000 anos para nós? Um dia. Então Deus não trabalha dentro do tempo. Ele não faz como nós fazemos pelo tempo. Deus não se limita no tempo. Não é à toa que no céu não tem sol nem lua, porque lá não tem dia nem tem noite. Deus trabalha no tempo dele, e nós devemos esperar com paciência no tempo de Deus. Não no seu tempo, não no meu tempo, mas no tempo dele. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Então observa, o que essas 4 pessoas, esses 4 grupos tiveram aqui em comum? O que tiveram, pastor? O povo de Israel esperou 40 anos. Abraão esperou 25 anos. José esperou 13 anos. E Davi esperou 22 anos e meio. O que quer dizer? Há um tempo determinado por Deus para se cumprir a sua promessa. Eclesiastes 3:1. Tudo tem o seu tempo determinado. O que é determinado? Estabelecido para acontecer tal coisa. E quem estabeleceu esse tempo? Diga Deus. Foi Deus que estabeleceu esse tempo. E há tempo para todo propósito. E o que é propósito? Aquilo que se alcança, aquilo que se deseja alcançar. Então Deus fez a promessa, Ele estabeleceu o tempo, e esse tempo vai ser o processo de Deus para cumprir aquilo que Ele prometeu na sua vida. Mas Ele vai cumprir. Por quê, pastor? Porque Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria, ou falaria e não confirmaria. Só para quem crê no tempo de Deus, só para quem crê na promessa de Deus, se coloque de pé e dá um glória bem alto. Você que crê na promessa de Deus. O tempo de Deus é que você está vivendo. É um processo na sua vida. Ainda que te machuque, mas para Deus é provação e aperfeiçoamento. Ele está te aperfeiçoando para as coisas grandes. Ele está te preparando para as coisas grandes. Quem crê nisso? Pode passar-se o tempo que passar, mas a palavra de Deus não cai por terra. Não cai por terra. Josué, coloca aí capítulo 21, versículo 45, Samuel. Coloca aí Josué capítulo 21, versículo 45. Olha o que Deus disse aqui. Palavra alguma, promessa alguma falhou, de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu.
Quem crê que tudo vai se cumprir? Só espera o tempo de Deus. Não se desespere. Esperai com paciência no Senhor. E Ele vai se inclinar para você e vai ouvir o seu clamor. Quem crê nisso? Pastor, eu creio nesta palavra. Eu estou vivendo o tempo de Deus. Eu sei que o tempo de Deus está sendo um tratamento na minha vida e um aperfeiçoamento. Eu vou viver aquilo que Deus prometeu. Quem crê que vai viver aquilo que Deus prometeu? Você não vai morrer enquanto as promessas de Deus não se cumprirem na sua vida. Não morra, pastor. Fique aqui dentro. Fique aqui dentro. Que Deus vai te conservar em vida. Não vá para fora. Lá fora não tem nada de Deus. Fique aqui dentro. Porque é aqui dentro que vai se cumprir o que Deus prometeu na sua vida. Amém? Quantos creem nessa palavra? Tem alguém afastado?